bem? Estou aqui hoje no Prosa Saudável com a Mônica Rodrigues, uma amiga querida pediatra com muitos anos de estrada. E o nosso papo hoje vai ser sobre, obviamente, crianças, mas eu tenho conversado muito com as mães que me relatam filhos com exames alterados, pequenos, doenças, quer dizer, alterações que a gente costumava ver com o adulto, colesterol alto, triglicerídeos alterados, enfim, isso para mim era relacionado a adulto. E, no entanto, a gente vê isso acontecendo muito com criança. E aí eu vim bater um papo com a Mônica para falar, Mônica, o que está acontecendo? Por que essas crianças tão cedo já estão apresentando alterações em exames de sangue que eram restritos de adulto? Como é que a gente pode ajudar essa mãe em relação a esses tópicos, enfim, dar dicas? Moniquinha, com você. Então, obrigada, Suzy. Acho que esse é um tópico super interessante, super importante quando a gente pensa na pediatria, porque a pediatria é cuidar e prevenir, né? A ideia do pediatra é prevenção, tanto assim, né, saúde, prevenção de doenças metabólicas, né? Incluindo obesidade, né, doenças cardiovasculares, né, vacinação. Então, o trabalho do pediatra é muito focado na prevenção, por isso que é super importante essa conversa. E assim, a obesidade infantil vem aumentando, a gente fala que é uma epidemia, né, de obesidade infantil, as crianças estão cada vez mais obesas e a gente sabe que historicamente criança obesa é adolescente obeso, que é adulto obeso. Então assim, é difícil mudar essa história se a gente demorar muito para intervir, tá? Acho que essa mudança tem muitos fatores, né, para ter essa mudança desse índice assim, enorme atualmente de obesidade infantil. Mas tem questão genética, tem questão biológica, tem questão ambiental e tem a questão de compulsão alimentar, né? São vários fatores ali associados e que a gente tem visto pela mudança de estilo de vida que está afetando tanto os adultos quanto as crianças, que esse é um fator assim que, assim, na minha experiência, é o que está mais impactando nessa mudança de perfil de saúde das crianças quando a gente leva em consideração o peso, né? Você diz o quê? Nessa mudança, as crianças estão hoje mais em casa, porque pelo menos a minha infância, o que eu vejo hoje da infância, a minha era play, era correr, era pique-esconde, enfim, era negócio pique-bandeira, era isso. Hoje em dia eu vejo muito, até pelas crianças que ficam próximas a mim, é um comportamento mais em casa, mais eletrônico, sem se mexer tanto. Então isso também está acarretando nesse quadro de obesidade, enfim. Suzy, esse é o fator assim, principal, né? As crianças não vão mais pro ar livre, então isso é uma batalha da gente, assim, crianças vão pra rua, vão brincar, vão explorar a cidade, vão pros parques, vão, né? Bicicleta, né? Então assim, a criança tem que ir pra rua, né? Tem que botar o corpo em movimento. Então, esse sedentarismo infantil está totalmente associado a esse aumento do índice de obesidade. Além disso, né, cada vez mais as crianças ficam nos eletrônicos, na mídia social, nos jogos eletrônicos, então, que está também relacionado a ficar mais tempo no sofá, né? Então, mais tempo parado, menos atividade física e também vai gerando mais ansiedade, né? A gente sabe que que a mídia, que o uso abusivo de telas está totalmente relacionado ao aumento dos índices também de ansiedade infantil, que muitas das vezes levam à compulsão alimentar. Então, assim como o adulto come, né, por ansiedade, estou até conversando aqui antes, é verdade. As crianças também, né? Então, essa mudança de estilo de vida tem que ser, a gente tem que trazer de volta, resgatar, né, o livre brincar, né, o brincar na natureza, que tem inúmeros benefícios, né, para a saúde mental, para a saúde física. Então a gente tem que tentar resgatar isso e chamar os pais também para isso, né, porque muitas vezes as próprias famílias se acomodam e os adultos estão muito viciados também, né, na mídia social. Muito. Então acaba que fica todo mundo ali meio que acomodado, né, e a criança às vezes se você chamar vai. Mas você também está ali no seu celular vendo o seu WhatsApp. Então, a gente tem que puxar todo mundo, é uma mudança realmente comportamental, então não é uma mudança simples, né? A gente está falando aqui, mas não é simples.
mas é super importante. E a outra coisa é a questão dos alimentos industrializados, né? Os ultraprocessados, que acaba que no dia a dia tá todo mundo com pressa, não estou com pressa, é uma correria, não tem tempo para nada, mas a gente tem que pensar que a gente tem filho, a gente tem que ter tempo para cuidar e tem que se disponibilizar isso, né? Então, assim, os ultraprocessados, alimentos industrializados, né? Os pacotinhos que a gente abre, todos eles, não todos, né? Mas a maioria deles são cheios de gordura saturada, né? Então são ricos em gordura, ricos em corantes artificiais que vão mudar o paladar da criança e que vão viciar mesmo o cérebro para isso, né? Então aquela criança que só quer abrir pacotinho de batatinha, né? Do biscoitinho, biscoito recheado ou biscoito salgado, tem que saber que tá cheio de sal, condimentos, né? E gordura. E aí não tem jeito, né? Vai aumentar o peso e vai alterar o exame de sangue. Você sabe que você está contando uma coisa interessante? Eu tenho uma cliente que ela tem 3 filhos, enfim, e tem um de 3 e 2 mais velhas de 12 e 10. E aí ela estava falando, e ela está oferecendo agora os nossos produtos para essas crianças, para merenda, que essa busca tem crescido muito. Eu vejo realmente as mães muito preocupadas com a alimentação, mas batendo esse papo com você, o que eu estou refletindo é o seguinte: não basta mudar só a alimentação, a gente tem que buscar mudar também o estilo de vida dessa criança. Na verdade, é aquilo que a gente sempre prega para o adulto e talvez a gente esteja botando uma lupa menor na criança, né? Que é o sair de casa, é o anda de bicicleta, é o vai se mexer, enfim, esse tipo de coisa. Mas, o que você estava falando que muda o paladar da criança, eu tenho uma mãe que ela ontem me ligou e disse assim: Suzy, sucesso 100% dos produtos que ela comprou para merenda. Mas ela notou que as filhas mais velhas, em relação a um produto, que eu vou dizer pra vocês qual é, o Nuggets, ela falou assim, o Nuggets, as meninas mais velhas estranharam um pouco. E o mais novo, de 2 anos, amou. Então, é muito claro isso, eu ainda virei pra ela e falei assim, o nosso Nuggets é 100% saudável, filé de peito de frango, e ele é com flocos de milho, pra dar essa crocância. Então ele tem essa crocância, mas as mais velhas estão mais acostumadas com nuggets de fast food ou até mesmo com nuggets de supermercado, frito, enfim, que é uma outra proposta de produto, né? Então, assim, elas estranharam mais aquele produto, porque elas têm uma comparação, do que a criança de 3 anos que não tá com esse paladar tão viciado, que aceitou muito melhor esse produto específico. E é isso, né? Que ele tá com menos exposição. Sim, porque hábito é questão de tempo, né? É verdade. Né? E pra você mudar um hábito também, a gente tem que insistir. Então, se a criança não aceitou, né, um produto mais saudável, vamos insistir. Não dá pra desistir no primeiro, na segunda tentativa, assim. A gente sabe que pra mudar o hábito, os estudos mostram que tem que ser 21 dias, né? Esse número mágico. Então, assim, tem que insistir um tempo, tem que, né, oferecer, não deixar de oferecer. Eu falo sempre, não deixe de botar no prato e para de comprar, né? Porque às vezes tá ali no armário, a gente sabe no dia a dia como é que é. Às vezes, cara, tem que mandar 2 lanches pra escola e tal. Aí tá ali no armário aquele pacotinho, você vai lá, não, tá mais prático aqui, vai o pacotinho, vai, né, o chocolate, né, líquido e tal. E a gente sabe que isso não é um indicado. Se pensar assim, são pelo menos 5 dias da semana, né, que você manda o lanche escolar, assim, 1 ou 2 lanches por dia. Então, assim, isso tem impacto enorme. Não é assim uma vez por semana, né, fazer o dia do lixo. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando de uma alimentação todo dia, né? Não, e a gente tá falando também que a gente entende que a vida dessa mãe é corrida, né? E que às vezes é a mesma coisa, que a gente fala também do eletrônico, do celular, que às vezes realmente não tem opção. A gente acaba usando esses artifícios, seja do industrializado, seja até do eletrônico, mas isso tem que ser muito SOS, não pode ser parte da rotina, porque aí a gente causa danos. E uma outra coisa também que eu quero completar é que quando a gente fala do filho seguir o exemplo dos pais, isso é muito, muito verdade. Porque quando a gente fazia a assinatura do suco, as mães recebiam o suco muito cedo. E a família tomava, naquela época, o café da manhã todo mundo junto. Isso é uma coisa que hoje em dia não tem mais tanto, mas naquela época era muito normal isso. E as mães me ligavam impressionadas porque filhos pequenos, bebês, 1 ano e pouco, tomavam suco. Ela falou assim, meu filho tá gostando de suco verde. Mas é porque ele tá vendo a mãe tomar um suco, que era na garrafinha, tinha todo um atrativo. A criança não tá sabendo que ele tá pedindo couve. Ele quer tomar o que a mãe tá tomando, né? E aí ele gostava, porque claro, era docinho com maçã. Então era assim, era o exemplo, o hábito dela de tomar aquele suco todo dia, que despertou
a curiosidade dele de tomar também e, por consequência, ele gostou porque é um produto bom, doce, que agrada um paladar infantil. Então, isso é muito bom quando o exemplo é positivo. Agora, se ela estivesse tomando uma Coca Zero, provavelmente ele ia querer também, porque a criança nessa idade não sabe. Ele quer imitar o pai. Pai e mãe são heróis, né? São referências dessas crianças. Então, eles querem fazer o que os pais fazem até para agradar. Isso, que eles querem, no fundo, tudo que a criança quer é agradar os pais. Exatamente. E tudo, sabe? Exatamente. Comportamento e tudo. Então isso serve, a criança é isso, ela é moldada pelo exemplo, é muito menos o que você fala e muito mais o que você faz. Então que ela vê você fazendo, você não precisa nem falar nada, ela tá observando o tempo inteiro. E vai repetir, vai fazer E aí o que a gente está querendo também falar, então, com esse papo todo, é o seguinte, é que não tem uma idade para começar. Ah, agora meu filho vai começar a comer saudável. Não, ele tem que começar já saudável desde sempre, né? Para justamente não ter esse problema de estar acostumado com uma coisa e migrar para outra, enfim. Quanto mais cedo começar já essa alimentação cautelosa, porque eu acho, não sei se eu me corrija se eu estou errada, às vezes tem muito uma preocupação até 1 ou 2 anos de idade. Que não pode açúcar, não pode sal, não pode isso, não pode aquilo outro. Depois de 2 em diante, parece que assim, liberou. E vai crescendo, e aí tem festa infantil, etc. Aí perde-se um pouco o controle da história. Na verdade, é essa preocupação, esse olho mais atento que a gente tem de 1 a 2, obviamente a gente fazendo aí, aumentando um pouco essas restrições, mas a gente continuar com esse olhar na alimentação da criança, continuar evitando fritura, continuar evitando ao máximo industrializado, com corante, conservante, enfim, e uma série de antes, né, que estão lá na composição. Então isso, na verdade, quando eu ia te perguntar assim, que horas a gente começa, na verdade a gente não começa. A gente desde sempre tem que estar cuidando. Desde sempre, né? Na verdade, sabe que desde a gestação o bebê já tem impacto no hábito alimentar, e dependendo da ingestão materna, né? Então, essas mudanças metabólicas já vão assim desde a gestação. Então, desde o começo, né? Começa lá atrás com o aleitamento materno, né? E aí a gente vai caminhando aí com a introdução alimentar, então super importante o momento dessa introdução alimentar. Até uma coisa que de repente você pode até pensar em fazer ir pra frente alguma proposta para introdução alimentar também, porque também ajuda, né? Uhum. No dia a dia da família, né? No dia a dia mais corrido de todo mundo. Então, assim, desde a introdução alimentar, então a gente também tenta adequar a criança aí lá para 1 ano aos hábitos da família. Então, também assim, eu costumo falar nas consultas assim, que tem que educar também, é momento de educar também a educação dos pais. Porque se a criança vai botar comida com pouco sal, vamos botar todo mundo com pouco sal, a criança já pode comer a comida da casa, se for assim, entendeu? Então, e daí a gente vai seguindo, e é isso que você falou, né? Não pode assim, com 2 anos tá liberado açúcar, liberou total, assim, então você faz aquela restrição super rigorosa, 2 anos não comendo nada de açúcar, briga com a família toda, briga com os avós, e aí com 2 anos, né, pode tudo. Então eu sempre falo assim, gente, festinha, a criança vai lá, vai comer uma coisa ou outra, de preferência dê o almoço ou o jantar antes dessa festinha, ganhou um monte de bala no final, chega em casa, gente, vai pro lixo, assim, né, escolhe, né, fazer umas escolhas ali com a criança, pra ela aprender já desde cedo, que a gente pode fazer escolhas, né. E que é importante também, isso é o seguinte, não é cortar, né? Não é proibir de pegar 100%, porque o proibido é sempre melhor, né? E fica sempre aquela dúvida assim, do quero conhecer isso que eu não posso. Então não é o proibir a bala, não é proibir um brigadeiro na festa, porque você não tem festa sempre, mas dentro daquela realidade, daquele momento, a gente impor alguns limites e que tá tudo bem também, né? Ter essa vida equilibrada. Até porque a gente sabe que não dá pra tolir 100%, porque tem uma questão social, tá lá com os amigos da escola, né? Então e uma coisa que é importante também acho que é testar os produtos de outras formas, né? Então assim, apresentar de forma diferente, né? Às vezes não vai de um jeito, vai de um outro, né? É exatamente isso. E às vezes eu acho até, por exemplo, a gente tem lá os sucos infantis com a embalagem de 200 ml. Sabe para quem eles estão vendendo muito? Para crianças que não gostam da fruta, porque às vezes é uma questão de textura. Ah, não gosto da fruta porque é mole, porque é dura. Criança, quando não quer, inventa uma desculpa. É mole, é dura, é isso, aquilo outro. Então, assim, no suco, como é bebê, essa criança está super aceitando. Então, é isso, é como a gente está driblando
aí essas questões que podem atrapalhar aí essa evolução de uma alimentação mais saudável, né? Porque tem muita história do suco, né? E fruta é melhor que suco, né? Mas vamos lá, o suco é super saudável, né? Então assim, a gente sempre assim, controla um pouco a quantidade, né? Mas a partir de um ano, não tem problema nenhum tomar suco, é super bem-vindo, né, você coloca ali um lanchinho, né, com suco, tem uma função complementar ali, e muitas vezes é a única forma da criança ingerir aqueles nutrientes da fruta e que são essenciais para o crescimento dela, né? Então assim, pode suco todo dia, vai ter fibra, você não tira os nutrientes, né? Vai acabar com os nutrientes, não existe, né? Então assim, é uma outra forma da criança ingerir a fruta. É claro que a gente vai oferecer a fruta também, mas assim, a gente não pode também botar o suco como um vilão, demonizar. Muito pelo contrário, né? Acho que o fruto tem seu papel, cabe aí numa dieta diária da criança e acho que é muito bem-vindo. Inclusive pro lanche escolar acaba sendo uma coisa bem fácil, né? E bem saudável. É isso. Tá bom, Moniquinha, eu vou colocar seu @, aqui, pra quem tiver mais dúvida, entrar em contato com você. Se também tiverem ideias de assuntos, enfim, pra gente abordar, manda pra gente, que eu volto aqui na Mônica, gravo e a gente coloca pra vocês esse conteúdo, porque assim, a ideia é a gente estar levando sempre conteúdo pra ajudar, pra esclarecer. Se você se reconheceu em alguma dessas situações, ótimo. Se sabe que tem uma amiga nessas situações, manda pra ela o vídeo que ela pode ajudar. Então a gente está aqui para realmente ajudar todas vocês, tá bom? Tchau, tchau. É isso, tchau, pessoal.